Oi, bem-vindo ao Adorescente, hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós vamos falar um pouquinho da atitude da rainha Esther. Aliás, quando você acompanha a história de Esther, você vê que ela era muito educada, muito respeitosa, firme, não é, gente? Naquilo que cria, entregou a decisão nas mãos de Deus. E veja bem, que mesmo depois de o rei dar a sentença ali para Amã, né, mandar enforcar na forca que ele construiu para Mardoqueu, né, voltou-se contra ele mesmo, a sua estratégia maligna. Depois de fazer tudo isso, depois da rainha saber que o rei era favorável a ela, né, falar para ela que daria tudo que ela pedisse, até metade do reino, não era pouca coisa, porque o reino era enorme, extenso. A Bíblia fala ali, né, da Etiópia até outro canto e vai de fora a fora, dali para cá, de cá para lá, era enorme. Havia patrimônio a valer, quer dizer, ela estava no favor do rei e ela tinha tudo a seu favor. Agora o inimigo foi morto ali, né, e ela tinha todo o carinho do rei, a apreciação do rei, ela tinha tudo a seu favor. Mesmo assim, ela não chegou com aquele ar, né, de tipo, eu posso. Então agora eu vou mandar, agora eu vou dizer, né? Ela respeitosamente chegou novamente no rei e falou assim: meu rei, se for do seu agrado, né? Algumas versões diz, se for do agrado do rei, que se façam cartas e envie-se para 127 províncias, para que os judeus possam se defender. Possa haver alguma coisa nesse sentido. E aí o rei, então, que tinha dado o anel para Mardoqueu, né, para ele estar assumindo o lugar que era do mau Amã, o rei vai dar uma ideia, né? O rei fala assim: então vamos fazer um novo decreto, né, e esse decreto vai servir não para fazer anular o decreto anterior, porque não podia. A lei dos medos e dos persas não era revogada. Interessante isso, né? A gente até comentou a semana passada. Pense bem antes de fazer alguma coisa. Porque na vida é assim mesmo, né? Analise antes. Porque depois não tem como voltar atrás mesmo. Às vezes até você pode tentar contornar algumas coisas, mas sempre ficam as consequências dos nossos atos, né? E Deus, por isso que Ele vive avisando. Pense antes de agir. Me procure antes de agir. Como nós falamos no início da semana, até tem uma música, né, muito interessante que chama Busque a Mim, do grupo Interface, acho linda. É Deus avisando, busque a mim. E ela chegou com todo o respeito diante do rei. Aí o rei falou: então tá, vamos fazer um novo decreto. E aí aí nós vamos enviar para todas as províncias, né? E esse decreto vai permitir com que haja a chamada legítima defesa. E que a gente converse um pouquinho mais a respeito da legítima defesa amanhã, né? Porque hoje a gente termina o Adorescente lembrando que Deus deseja que nós sejamos respeitosos com as autoridades humanas e, em primeiro lugar, com a autoridade divina. Sabe que eu fiquei pensando assim, né? Às vezes a gente pode estar chegando diante de Deus falando: eu quero que o Senhor faça isso, quase que mandando em Deus, né? Como é que você tem chegado para falar com Deus na oração? Se com o ser humano Deus ensina respeito, né? E hoje nós estamos vendo desrespeito a toda e qualquer autoridade. Eu sei, gente, que tem autoridade que é como Amã, né? Está num posto elevado, como nós comentamos, e não tem nada a ver com Deus, e diz respeito aos homens, diz respeito aos liderados, diz respeito a todo mundo. No entanto, qual é o nosso procedimento que Deus ensina? Né? Mesmo aqueles ímpios, mesmo aqueles maus. Esther poderia ter chegado em Amã e falado: seu corrupto, seu miserável, você mandou me matar, sair gritando, desesperada, porque estava correndo risco de vida, né? No entanto, olha só que diferença no comportamento, né? Ainda que Amã não fosse digno de respeito, mas ela agiu respeitosamente mesmo assim, falou assim: ó, agiu assim, não agrediu Amã, contou para o rei na frente dele, falou assim: ó, agiu assim, expôs os fatos, né?
E diante do rei, ela com todo o respeito se agradar ao rei. E a gente deve aprender de Deus esse respeito, né? Vamos pedir a Deus isso, né? Porque a nossa tendência é o enfrentamento e todo mundo está muito irritado nessa sociedade em que vivemos. E você vê uma agressão total, não se respeita mais ninguém, né? Filhos não respeitam pais, que são autoridades, sim, colocadas por Deus aqui na terra, ainda que não sejam perfeitos, e não são mesmo, né? E também os filhos não são perfeitos. Mas há uma hierarquia que Deus ensina a respeitar, ainda que não sejam dignos. E a Bíblia tem vários exemplos disso. Noé fez como um pai, tomou uma atitude errada, mas o filho foi lá e cobriu o pai que estava desnudo, né? Entendeu? Então, ainda que haja errado, que deve haver respeito, né? Então, que Deus nos ajude a ter esse respeito para com Deus em primeiro lugar. E para com os homens, na forma do nosso portar, na forma do nosso diálogo, da nossa fala, né? Que não é fácil não, às vezes com sangue quente a gente, né, já ataca, eu falo de mim, a gente precisa, todos nós precisamos buscar de Deus, porque não somos perfeitos. Precisamos de socorro do Deus que é tão bom, tão educado, tão nobre. Deus é da realeza e ensina seus filhos a fazerem parte dessa realeza, né? Deus nos ajude nesse sentido. Vamos orar? Vamos pedir esse socorro, essa polidez que a gente não tem? Bora! É claro que alguns devem ter, né? É que a nossa natureza é impetuosa e Deus quer nos ensinar. Quantas vezes nós somos educados, às vezes com os de fora, e não conseguimos ser com os de casa, porque a gente, né, solta os cachorros, como diz, entendeu? Então Deus precisa nos ensinar essa polidez em todos os lugares, com todas as pessoas, né? Vamos pedir então, bondoso Deus e bendito Pai, obrigado porque o Senhor implanta a natureza boa em nós, porque a nossa não é, não. Nós somos maus por natureza, diz a Bíblia, e é mesmo. Às vezes a gente até guarda a língua, não fala alguma coisa, não agride verbalmente, mas tem o desejo de fazê-lo. Que o Senhor nos ajude a mudar o sentimento. Daqui, Pai, de dentro para fora. Nos ensine a respeitarmos a Ti em primeiro lugar. Chegarmos diante do Senhor com a reverência que lhe é devida, meu Deus. E se for do Teu agrado, como diz a Tua palavra, que o Senhor abençoe todos os ouvintes do Adolescente para que sejam filhos representantes do Rei em educação, a começar de mim. Ampara-nos em Ti, Senhor. É o que nós Te pedimos. E com o cetro do Rei sobre as nossas cabeças, cremos pela fé que poderemos ser moldados pelo nosso Rei, pelo nosso Pai. Nessa fé, oramos e agradecemos este milagre. Em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adolescente de hoje, lembrando de compartilhar o amor de Deus para outras pessoas. E não se esqueça que juntos somos, adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.